Obrigada, Josi, mais uma live comigo. Estou muito contente da gente Ai, que falar. delícia! Eu que agradeço o convite. Sempre gostoso conversar Vamos, com você aqui. é muito bom mesmo. Eu estava falando aqui para as meninas que estava chegando que esse assunto eu já estou ansiosa para falar faz tempo, é desde junho, mas aí eu vou pegando os espacinhos na agenda da Josi, nem que seja uma vez no mês. Vamos fazer esse encontro, né? Da pedagogia e da psicologia, que eu acho que só tem a contribuir com a nossa formação, né? Com a nossa capacitação enquanto professoras. Muito obrigada, Josi. Imagina, eu que agradeço. Essas conversas são sempre tão gostosas e eu gosto bastante. Eu amo Delícia, também. delícia. Sinto muita vontade. Vocês fiquem à vontade também, tá, gente? Josi, para quem não te conhece ainda, se apresenta um pouquinho aqui pra gente, antes da gente começar com a pauta mesmo. Tá bom. Eu sou a Josi, né? Tá, você já falou um pouquinho, sou psicóloga. Eu entrei hoje com o link da Viracer, que é um lugar que a gente pensou, né, para trazer psicoterapia com valor social. É um trabalho muito bacana que cada psicólogo que entra, né, oferece as suas horas para atendimento social para quem precisa. Estou aqui, né, fazendo psicoterapia há um tempão, por enquanto só online, né, que é o que dá para fazer. Eu tenho um bebê pequenininho de 1 ano e 1 mês e uma criança de 6 anos, que é o Miguelzinho e o Joaquim. Então, estou nessa correria da vida, de mãe, trabalho, casa, dessa aí. É, e a gente agradece, né, gente? Depois sigam o Vir a Ser, eles têm um trabalho maravilhoso, promovem, né, esse atendimento de psicoterapia no valor social. Então, eles têm uma missão que é muito bonita e a Josi faz parte também dessa história do Ai, Vir a é Ser, muito né, legal, Josi? esse trabalho é muito bonito. É muito bonito esse trabalho mesmo, é muito gostoso, né? E gratificante Sim, poder fazer parte desse projeto. Então, né? psicoterapia Vamos lá nas nossas transforma. coisas. Vamos, conta pra gente, Josi. Que história é essa que tem fase do luto, né? Então, quando uma pessoa ela tá ali, recebeu uma notícia, houve um falecimento, tem algumas etapas que a gente já pode esperar que podem acontecer? Tem sim, né? Essas fases do. A gente chama de fases do luto, mas elas não são tão marcadas assim, né? Eu queria que deixar bem claro que a gente não sai assim, entra num, sai no outro, entra num, sai no outro. Não é esse fluxo, né? Passei por essa, agora qual é a próxima? Né? Para a gente só entender um pouquinho desse funcionamento. Então a gente pode oscilar, né, nessas fases. Então, vou contar um pouquinho, né? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, então talvez eu olhe um pouquinho mais para baixo, só para deixar, né, bem marcadinho para ficar. Eu fiz um resuminho, não deixei aqui do lado, que eu não pendurei nada aqui do lado. Tudo bem. Para eu deixar mais fluido, né, esse papo. Então, eu vou contar um pouquinho dessas fases, e o que eu pensei junto com a Tássia, né, o quanto dessas fases estão ligadas à questão do diagnóstico, né, como que as famílias chegam, então vou contar um pouquinho assim, e essa parceria escola-família, né, como que isso pode acontecer, quando isso chega, né. Então, as fases são bem marcadas, eu vou deixar elas resumidinhas aqui para vocês. Então, uma das primeiras fases, né, a primeira fase é a negação e o isolamento, que é quando a pessoa, né, recebe essa notícia e ela meio que, não, isso não está acontecendo, né, isso não é verdade, isso não é real. Então, o primeiro Uhum. impacto, né, da notícia é essa sensação de isso não é real, isso não está acontecendo. E começa a aparecer depois de um tempo, né, a pessoa começa a ficar um pouco mais isolada, né, um tempo de reclusão, a gente tem que prestar atenção, né, que está acontecendo, se a gente tem alguém, né, que está passando por isso, que não é difícil, né, diante de tudo que está acontecendo. E esse isolamento, ele pode, né, trazer alguns sinais para a gente. Então, a gente é um sinal de alerta. Esse isolamento, a gente precisa prestar atenção.
né? Nessa pessoa que está passando por esse movimento, esses estágios do luto. É uma dor muito forte, uma sensação de angústia, de falta. Então, os dias que se seguem, né, após a notícia, são muito doloridos, né? É, assim, como, né? Estava aqui agora há pouco e como não está mais, né? Então, essa sensação de notícia é um momento de muita confusão, que gera muita angústia, tristeza, e os dias após isso, né, é o que vai dando esse dado de realidade. Puxa, isso realmente está acontecendo, É né? que a ficha Isso vai caindo, né? é. E aí, essa primeira fase, né, ela costuma trazer algumas reações, né? Então, esse se acostumar com a notícia, parece que é estranho, né? Parece, como assim a gente tem que se acostumar com a notícia? É um rearranjo, né? O cérebro está pensando que essa pessoa ainda está por aqui, então tem aquela sensação de que vai chegar a qualquer momento, que vai abrir a porta, que vai levantar, vai estar lá do lado, né? Que vai ligar o telefone, que vai ser essa pessoa que está ligando, ou tá querendo falar com essa pessoa. Hoje a gente tem a tecnologia, né? O celular que a gente manda muitas mensagens de áudio, né? Então aquela sensação de que você vai receber uma ligação, vai receber uma mensagem a qualquer momento. Então tem essa confusão, né? De que a gente está se adaptando a isso ainda. Sim. E aí a gente pensa nesse movimento, né? De parece que isso realmente ainda não acontece, não caiu a ficha, não, parece que isso não é real. Então, o Essa ainda é cérebro, a né? fase negação. Isso ainda é na primeira fase. E aí Tá. a gente passa, né? Esse movimento de negação, a gente pode oscilar nesse lugar porque ele não é fixo, né? As fases não são fixas, né? Então, por isso que às vezes a gente tem alguém fala alguma coisa, uma sensação de que ouviu a voz, né? De que alguém falou parecido. Aí você olha assim, parece que não, é verdade, né? Uma sensação de que não vai aparecer aqui a qualquer momento. Então, ainda é nessa fase da negação, mas ela oscila, tá? Sim. E aí, na sequência, né, pode vir junto a segunda fase, que é a raiva, né? Uhum. Uma agressividade, né? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu com essa pessoa? Por que que eu tô sofrendo sobre essa falta? Por que que isso tem que acontecer? Por que isso teve que acontecer? Então, são sentimentos de raiva, de revolta, né? Por que que isso aconteceu comigo? E tem alguma sensação de querer justificar, né? Isso tem uma explicação, né? Isso tem que ter uma explicação. Então, a fase 2 é a fase da raiva, e ela pode estar desde o início, né? Uhum. Não é, como eu falei antes, não é fixo as fases. Então, a Não tem negação e uma o isolamento separação pode. exata. Não, a negação e o isolamento pode acontecer, mas a raiva pode vir junto. Né? Isso não é verdade, isso não está acontecendo, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso aconteceu? Né? E aí, logo na sequência, a terceira fase, que é a fase da barganha, quando tem-se uma esperança de que um momento de cura repentina pode acontecer, né? E, e isso tem uma conotação religiosa, pode ter uma conotação religiosa, né? Deus vai cuidar disso, vai ter uma recuperação milagrosa, mesmo entendendo que aquela situação é irreversível, né? Por exemplo, numa doença terminal, né? A pessoa já está em cuidados paliativos, então essa
Isso não tem a ver com a pessoa ter fé ou não, sabe? Em algo, Uhum. acreditar em algo ou alguma coisa. Isso não tira, né, esse lugar, né, de ter fé. A gente está falando de como que traz esses sentimentos, como que isso, como que a pessoa se sente, né? Então, essa fase da barganha é como se ela, de alguma maneira, também tivesse. Deus não vai fazer isso comigo, né? Por mérito, por exemplo. Porque eu sempre fui boa, eu sempre fui correta. Por que que isso está acontecendo agora, né? Isso não pode acontecer, porque eu tenho méritos, né? Uhum. Deu para Cada entender? um vai buscando, sim, cada um vai buscando a sua explicação, né? Então, um jeito Isso. de. Essa fase eu acho que é a mais difícil para mim, sabia? Desde a primeira vez que eu comecei a entender que existem essas fases, né? E aí no final, depois que você contar todas, eu vou falar como foi esse meu primeiro contato. Não foi propriamente um luto, por isso que me despertou. Eu falei, nossa, então vivemos diversos lutos, né? E sem ser Sim, e aí eu aquele vou do contar isso. E aí eu vou contar para você também como é que fica essa questão do luto de outras situações. sim. Mas eu entendi. Essa barganha, então, ela pode estar associada com uma fé. Como você estava ali, primeiro confuso, negando, se isolando, depois você pode ter ficado com raiva, né? Porque isso é injusto, talvez. Na barganha você tenta Isso, meio que recuperar a situação. Não, se eu fizer isso, talvez, né? Não me promessas, né? acontece isso. Aí vai Promessas mais. de que mas tem gente, por exemplo, isso não, É, a religião não está ligada a essa questão, né? Tô falando assim, existe uma necessidade de barganhar, assim. Será que existe algo que eu posso fazer para que isso se reverta? Né? Eu uhum, quero barganhar, eu quero trocar, né? Eu queria estar no lugar dessa pessoa, por exemplo. Eu não quero que essa pessoa sofra ou viva esse sofrimento, né? Eu troco para estar no lugar, né? adorei. Agora ficou muito claro. Essa Nós, vontade mães, de trocar. faríamos isso com muita maestria. Eu trocaria qualquer sofrimento, de qualquer dor de barriga, de qualquer situação, de qualquer sofrimento, colocaria meu filho em sofrimento para poder ele não sofrer, né? Isso não tá, por exemplo, a barganha, estou contando da barganha, não é da situação de luto, tá? A gente trocaria. É uma sensação Uhum. de troca, de eu posso fazer alguma coisa. Vocês estão ouvindo o barulho? Tem Sim, tá uma tendo um obra aqui na aí. frente, tem uma obra aqui na frente de casa. Então é uma situação de troca, de possibilidade. Será que eu posso tirar essa pessoa dessa situação, né? Uhum. Algum motivo de troca, né? Essa coisa da barganha. E aí o próximo estágio é a depressão, né? É a tristeza, é a debilidade, é a falta de força, é a falta de movimentos, né? Não tenho condições, né? De fazer qualquer outra coisa. Então, mas aí a gente deixa de fazer as coisas? Não, não. Quando a gente está no estágio da depressão, né? Eu falo a gente porque a gente passa, né? Não é só no movimento de quando a gente perde uma pessoa importante, né? Quando a gente tem uma perda de uma pessoa, né? A gente está falando só do Uhum. luto de um ente querido. A gente tá falando, vou falar depois, né? Vários tipos de luto, de perdas. Então, a depressão, ela não me impede de atuar, né? Ela não me impede de fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas eu me sinto cansado demais,
uma tristeza, uma baixa de energia, né? Às vezes com mais ansiedade, angústia e tristeza, né? A gente tem esse movimento. E logo depois do estágio da depressão vem a aceitação, né? Que é esse movimento de entender, isso é real, isso está acontecendo, isso eu estou sentindo que e estou vendo que realmente é isso mesmo, né? Existiu um fim. A pessoa não está mais aqui. Isso vem com sentimentos de tá bom, agora eu entendi, né? É verdade, isso está acontecendo. E a aceitação não é o fim, né? É o começo de entender que agora vai precisar rearranjar, né? Essa rotina, essa espera, né? Que a gente fica no começo de essa entrada vai aparecer de algum jeito, né? Então a aceitação não é o fim, né? Ela vem desde o início. Então, por isso que a gente não tem essas fases muito marcadas, elas não são marcadas, né, na sequência. Então, a aceitação, ela faz parte da negação, ela faz parte da raiva, ela faz parte da barganha e da depressão. A aceitação, ela vai indo de pouquinho, né, e a raiva, a barganha e a negação, ela vai estar junto, né. Então, esses 5 estágios, eles se mesclam, né? Porque tem hora que eu tô com raiva, tem hora que eu não quero ver ninguém, tem hora que eu não quero nem falar mais, tem hora que eu tô mais triste, tem hora que eu volto a ter raiva, tem hora que eu volto, tá, eu entendi que isso acabou mesmo, eu entendi que não vou ter mais. E aí a gente passa, né, por esse fluxo, né, do luto. Deu pra entender? E aí não deu. E não tem um tempo certo, né? Então, eu, por exemplo, se a pessoa passou ali pelo falecimento de um ente querido, fica tranquilo que em 6 meses passou pelos 5 estágios. Não tem algo pré-determinado. Não tem. Assim, tem algumas literaturas que colocam um prazo. Eu, dentro do processo terapêutico, né, eu tento ver de que cada um lida com o luto de um jeito, né? Tem gente que consegue caminhar com algumas coisas como se tivesse bem, né? Tá tocando as coisas. Mas isso não significa que essa pessoa não está passando pelos estágios, né? Tem uma pergunta que as pessoas falam assim, nossa, fulano já está namorando? Assim, quando a gente perde um parceiro, uma parceira, né? Sim, né? Mas qual que é o tempo do luto? Então a gente está falando de que cada um tem um jeito, né? Tem gente que vai sentir mais a raiva, tem gente que vai ficar mais tempo dentro da depressão, tem gente que vai entrar na aceitação, num fluxo de aceitação mais rápido, comparando com o outro, né? Se a gente falar assim. Então, comparando com alguém. Eu gosto de entender assim, que cada um tem o seu momento, o seu tempo de entender que cada coisa dá para fazer de um tempo. E isso é muito individual. Então, tem gente que não entrou, não conseguiu cuidar, né, do luto, por exemplo. Então, tem gente que passou pelo luto, mas ainda está de luto. Sim. Deu para entender? Sabe com essa sua fala, me lembrei uma coisa. Às vezes a gente passa por luto, né, por uma situação de luto, só que a gente não começou nem a negação direito, porque a gente parou de pensar nisso. A gente evitou. Sim. Então a gente pode ficar se distraindo e fugindo disso por não sei quanto tempo, talvez anos. E aí na hora que finalmente parou para refletir isso, ou veio algo que despertou todo o sentimento à tona, uma saudade, uma situação que teria um encontro, né?
aí a pessoa começa o estágio depois de anos, talvez, né? Começa a enfrentar, Sim, a vivenciar o luto. é que na verdade isso acontece. Tem gente que assim vai tocando, meio que passou por um pouco, passa, né, por essas etapas, mas as etapas da vida dá gatilho para essa falta, né? A Uhum, falta de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. Então, uhum. algumas situações, elas podem ser desencadeadas, né? E voltar na questão do luto. Porque o luto de pai e mãe e de filho, ele tem um. A gente pode voltar naquela sensação de que perdeu, né? Das faltas que essas figuras acabou trazendo no desenvolvimento, né? De pertencimento, autonomia, nesse desenvolvimento da autoestima, numa figura paterna, materna, quando vai ser mãe, quando vai ser pai. Então esse luto volta, né? Essa falta, né? Não é que ele vai viver o luto de novo, essa pessoa não vai viver o luto de novo, ele vai viver a falta que ele sentiu. Sim. Então Então, a falta que aceitação, pode falar. essa falta do essa falta que essa pessoa viveu dentro do processo. Né? Então, Uhum, se sentiu abandonado, se sentiu raiva, se sentiu muita tristeza, né? Então, esse movimento também vai acontecer desencadeado pela nova fase que essa pessoa pode viver. Então, sim. ela pode ter consequências, né? Consequências não. Vai aparecer a dor da perda de novo por conta da fase que vai viver. Sim. Faz parte da jornada, né? Eu acho que essa sua fala meio que amarra a sua explicação sobre a última fase, a fase 5, né? Não é que Isso, terminou aí o processo, é que começou então a entender e agora ainda tem muito que se fazer, né? Então, o que eu coloco nesse vazio, né? Como que eu vou lidar com esse espaço que não vai ser ocupado, né? Então não tem como voltar atrás, não tem como barganhar ou nada disso. E, gente, vão falando aí se faz sentido, tá? Eu anotei da Aline, deixa eu ver aqui. A Aline, ela contou uma situação do trabalho dela. Eu tô pensando da gente responder no final, depois a gente trazer toda essa pauta, né, que a gente preparou para abordar bem o tema, deixar ele bem amarradinho. João, você comentou que essas fases elas acontecem também em situações diferentes do luto, do falecimento de um ente querido. E é parecido com a forma que eu conheci, né? Eu só sabia que quando a gente perde alguém, o sofrimento vai ser muito grande, né? Mas eu não sabia que existiam essas fases. Mesmo gostando muito de psicologia, nunca não tinha acesso, né? Não tive acesso anteriormente a esse conhecimento. E aí uma amiga minha estava muito triste, e ela é psicóloga, né? Ela estava muito triste que ela tinha terminado um namoro. E aí ela me falou que estava lá em alguma das etapas e ela falou: eu estou vivendo luto. Não, amiga, calma, ele não morreu. Você tá falando, né? Ela não, Tássia, é porque na hora que termina o namoro, ela falou assim: acabou aquela a pessoa. parceria. Isso, acabou aquela pessoa que era parceira, que era meu companheiro, que estava sempre comigo. Ele tá vivo, mas ele não, aquele cara não tá mais vivo, ele não tá mais comigo, ele não faz parte, ele não Aquela existe mais. relação não tem mais. Como se fosse a morte, o fim do ciclo da relação e a falta que isso faz, né? E que ela falou, Isso, não é a dor igual a de um falecimento, mas é parecido. Me conta um isso. São, pouquinho aí, são os por outros exemplo. lutos que a gente vive, né? Um luto que eu vivo agora, né? Que é bem da maternidade. Antes eu era mãe de um, né? Eu tinha uma rotina, eu trabalhava fora, eu continuo trabalhando, né? Mas eu trabalhava no consultório, eu tinha um esquema de funcionamento, né? A minha parceria com o meu parceiro também era diferente, porque a gente tinha um para cuidar. Agora a gente tem dois.
Então, eu vivo um luto da vida que eu tinha antes, né? Não sabia Que disso, verdade. sim, isso é angustiante, porque é uma nova rotina que a gente tem que esquematizar. É uma tristeza, porque às vezes é uma bagunça isso, né? Então a gente vive um luto da vida que tinha antes, né? Eu não tenho mais essa vida. E não dá mais para voltar mais, né? A gente não quer, né? Não quer, não dá, não pode. Então, Uhum. quando a gente vive outros lutos nas fases do desenvolvimento da vida. Então, quando a gente sai de casa, quando entra na adolescência, né, que não é mais aquela criança, o corpo da criança. Então, a gente também vive, né, outros tipos de luto, né, nas fases do desenvolvimento. Então, quando a gente está se desenvolvendo e a gente é sempre o que a perda, né, de que a gente tinha antes e não tem mais, né? Uhum. Então, relacionamentos, as fases do desenvolvimento, né, quando a criança não é mais criança, está entrando nessa fase do desenvolvimento, né, da adolescência, não é nem criança, mas também não é adulto, então isso também traz essa confusão, o corpinho que muda, a voz que muda, né, nos meninos. Então tem essa oscilação, às vezes aquele negócio grave, daqui a pouco fica fininho, né? Isso traz um constrangimento para eles. Então, hoje eu, por exemplo, né, a gente vive, como eu estava falando antes, eu gosto de trazer um pouquinho da minha experiência, porque é gente como a gente, né? Uhum. Que o que a gente viveu agora, né? Fecha tudo, fica todo mundo em casa. Agora, abre tudo, vão fazer como, né? Então, né, aula online. A gente estava acostumado com uma aula presencial. Como que funciona uma aula online? Né? Como que funciona o meu trabalho online? Né? Eu acabava fazendo atendimento online, então estava um pouquinho mais acostumada, mas não 100% como eu faço hoje, né? Há um ano e meio. Então, a gente viveu fases do luto por conta da pandemia, por conta desse impedimento, né, de circular. E aí, fora todo o medo, né, medo da morte, medo de que alguém por perto, né, medo de sentir medo, né. Tem uma galera que está chegando agora, né, para os atendimentos, que eu posso sair agora? Né? Como que eu circulo? Como que eu volto a essa vida de andar por aí? Né? Então, tem muita gente que desenvolveu depressão e ansiedade por medo de sentir medo, por medo de voltar a circular. Então, tem né, um monte de coisa que aparece que não depende da gente. E a gente precisa se adaptar a isso, traz essa sensação, né, de que eu perdi algo, de que eu não tenho liberdade, de que eu não tenho autonomia, que eu não tenho controle, né? A gente passa por esses movimentos todos. Sim, que interessante. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Então, sobre esses lutos da fase do desenvolvimento que faz todo sentido. Então, essas etapas aí até o final da vida. E também da pandemia, né? Porque se você parar para pensar, por isso que a gente ficou com tanta raiva, né? Então, toda essa Sim, explosão de sentimento que vem, né? Às vezes a gente fica, não, tudo bem, eu entendi, mas passaram alguns momentos, eu tô com raiva, eu queria sair, queria fazer alguma coisa, né? Tô me sentindo preso. Então, tem sim tudo isso. Vão falando aí pra gente, tá? Se tá fazendo sentido para vocês. E aí, Jô, teve depois disso, né, no meu desenvolvimento aí profissional, eu estava como coordenadora e eu estava muito chateada com uma mãe que ela não aceitava o diagnóstico do filho. Ela já tinha recebido de outra escola, veio e matriculou na escola que eu estava como coordenadora, mas ela estava aérea, ela estava sem querer conversar. Então, muito eu acredito que essa fase da negação, pela sua fala, né, pela sua explicação, retomando agora, e ela simplesmente não queria mais falar sobre isso, Josi. E sim, começou a mobilizar a equipe, as professoras envolvidas, um sentimento de, nossa, olha que horror, ela não se importa, né? Olha isso, que falta de responsabilidade. A gente está chamando ela para conversar
e ela não quer conversar sobre isso, ela está fingindo que nada está acontecendo. E tinha uma psicóloga na escola, né? E eu não tinha associado, eu já tinha conhecido as fases do luto, mas eu não tinha associado o que estava acontecendo. E foi aí que mais uma psicóloga conversou comigo, falou, tá, a gente precisa ter um pouquinho de empatia, vou te explicar essas fases, eu acho que vai te ajudar a entender melhor, né? O que aconteceu? Essa mãe estava esperando um filho. Ela sonhou com esse filho desde a gestação, os primeiros anos. Então, tem uma história que se estabeleceu aí. E Sim, até me arrepia falar, né? Eu tô toda arrepiada aqui lembrando essa história. Eu falei, nossa, não tinha pensado nisso. Que horror, né? A gente fica depois com o coração apertado. E aí ela falou assim, essa mãe, ela está vivendo o luto do filho que ela não vai ter. Ela vai ter outro filho. E essa sim. dor, esse medo, é o que ela está vivendo agora. E vocês, né, nós, enquanto escola, precisamos saber lidar com isso. Conta um pouquinho pra gente, Jô, que eu quero ficar com as suas palavras, né, que vai ajudar. É, esse é o que vocês recebem, vocês que cuidam, né, das crianças. Eu falo cuidam porque vocês estão prestando atenção, vocês estão fazendo esse ensinamento, né, dos conteúdos e tudo mais. Então, vocês estão muito próximos das crianças, vocês sabem, vocês conseguem entender, né, vamos investigar um pouquinho mais, né? Tá acontecendo alguma coisa. Né? Então, aí, quando esse negocinho aparece na gente, porque você acompanha o desenvolvimento. Então, a gente tem mais ou menos um organizado de que algumas fases elas fluem, né? Num tempo maior para uns e um tempo um pouco mais curto para outros, dependendo do tipo de conhecimento que a criança também se disponibiliza, né? Que é assim, o que a criança mais se atrai. E aí, quando alguma família, a gente passa alguma criança e a gente vai falar assim, olha, vamos investigar um pouquinho mais, vamos prestar atenção nessa criança, está acontecendo alguma coisa, né? Vamos encaminhar, né? A fala, né? Chama atenção, o desenvolvimento, né? Das atividades, da brincadeira, né? Porque assim, criança bem observada, ela pode ser observada desde pequenininha na brincadeira, né? A gente pode identificar e começar a cuidar, né? Se ela tem algum atraso de fala, algum atraso de desenvolvimento. E aí, quando essa pulguinha aparece na gente, a gente tem que compartilhar. E a gente tem que compartilhar mesmo. Né? A gente não tem que ter medo de falar, vamos investigar. O máximo que vai acontecer tá bom, ele tá dentro de um tempo que é dele. Né? Vamos continuar acompanhando? Sim. Né? E aí a gente vai convidar esse pai e essa mãe para falar, olha, vamos prestar atenção, né? Dentro do meu trabalho, né, o pedagogo, ele tem condições se ele tem esse prestar atenção, né, ele pode ter condições de, olha, vamos prestar atenção nessa criança, né? Tá acontecendo alguma coisa, e aí a gente vai chamar o pai e a mãe, né? Ou o cuidador, ou a cuidadora, ou a entidade que cuida dessa criança. Para prestar atenção e chamar outras pessoas para prestar atenção junto. Né? Então, fono, psicólogo, pediatra, neuro, psiquiatra. Então, a gente vai fazer alguns encaminhamentos. Né? Então, e tem um medo muito grande dos pedagogos de conseguir falar. Né? Eu acho que essa fala minha agora, vocês podem usar aí para vocês, né? Assim, vamos prestar atenção, né? Tá acontecendo alguma coisa, vamos investigar? Vamos chamar fono, pediatra, psiquiatra, psicóloga, né? Pra gente compartilhar sobre essa criança. Aí a gente vai chamar a família. Então, essa mãe, ela pensou, como você falou, né? Ela já idealizou
esse filho desde a gestação, né? Como que ele vai participar dessa família, né? Que espaço é esse que ele vai ter? Como que ele vai se desenvolver? Então, ela está esperando uma criança típica, né? Como a gente tem chamado. E aí, quando a escola vem e fala pra gente, olha, e o pediatra, né? Também pode ser um dos principais profissionais que começa a dar essa notícia, está acontecendo alguma coisa. Essa mãe, essa família, esse pai, né? Será? Né? Ele vai passar por esse movimento, né? O isolamento, a negação, a raiva, a barganha, né? A depressão. E isso não tem um fluxo, como eu falei, né? Não é marcadinho. Às vezes estamos no meio desse negócio todo. E aí, essa mãe, ela tá entendendo de que tá difícil, né? Não consigo lidar com isso agora. Será que isso é real? Será que isso está acontecendo? Será que não é alguma outra coisa? E aí isso traz angústia, ansiedade. Pode entrar num processo depressivo, sim, né? Muita tristeza. Então, essa pessoa, ela precisa ser assistida, acolhida. Olha, a gente continua cuidando do seu filho e você também, às vezes, precisa... Os professores podem encaminhar a família também. Olha, vamos prestar atenção em você? Será que você precisa ter um espaço para falar, né, desse seu filho? Para entender isso que você está sentindo? Vocês podem perceber de que, às vezes, a família precisa ser encaminhada também, não é só a criança. Né? E aí, como que a gente fala isso, né? Tem que encontrar um jeito. Porque essa criança, ela precisa desse cuidador um pouco mais inteiro. E às vezes esse cuidador precisa de ajuda, precisa de encaminhamento. Porque às vezes essa criança já está sendo acompanhada no pediatra, no neuro, já está fazendo as etapas de desenvolvimento com outros profissionais, fisioterapeuta, está fazendo acupuntura, está fazendo natação, ela está sendo assistida e acompanhada por outros profissionais. Mas e essa mãe, esse pai, essa família? Né? E os outros irmãos? Né? Esses outros irmãos estão sendo cuidados? Estão tendo suas necessidades atendidas? Tem a exaustão do cuidado. É muita coisa junto. Muito. Eu achei interessante que você falou do outro irmão. E eu queria aproveitar para trazer uma situação que é muito frequente. Né? Tem esse medo das professoras, às vezes não falo nem só professora, mas educadores, quem está ali atuando na escola. Né, de entrar em contato e contar essa notícia. E também tem aqueles que, por conta desse medo talvez, ou de não terem se preparado direito para falar, às vezes eles estão tão preocupados com a criança, eles já inferem ali, trazem algumas hipóteses do que é. Então acredita que é um autismo, ou uma dislexia, né, ou uma outra, eles fazem uma outra associação. E eles já pegam e falam para o pai o que eles acham. E aí eu queria que você compartilhasse comigo qual que é a sua opinião. Eu vou contar a minha enquanto pedagoga. Primeiro que a gente não tem na verdade, nós não somos especialistas nisso. Essa hipótese diagnóstica. Isso. Eu posso pensar, ninguém vai me proibir de pensar nada. Mas eu não posso falar, porque não cabe a mim, mesmo que eu tenha uma formação de psicopedagogia por fora. Não cabe a mim, porque na escola eu estou como professora ou como coordenadora, né? E aí, eu falar isso para o pai sem ter feito nenhum exame, né? Sem ter feito ali todos os procedimentos. Um acompanhamento, né? Do diagnóstico, que é o que o especialista faz, eu assusto esse pai. E ao mesmo tempo, né? Eu posso não falar do jeito correto, porque o especialista ele vai apresentar ali o porquê, quais são as evidências, e ele vai fazer isso, vai ter uma etapa de investigação, né? Dentro do consultório, a gente tem condições de fazer um diagnóstico, né? Com parceria. Eu acho que o bacana é a gente ter sempre respeito pelo outro, né? Como essa pessoa vai ouvir.
né? É muito dolorido ouvir diagnóstico sem ter diagnóstico. Sim, isso pode acontecer. Né? Eu faço uma perguntinha para os meus pacientes quando eles chegam. Né? Você já deu um Google do que você acha que você tem? Né? Porque daí, assim, né? A gente tem o nosso conhecimento do dia a dia, né? Que é e tem o conhecimento do senso comum, que é isso, né? Eu estou desconfiando que talvez seja isso. Né? Essa desconfiança é respeitoso você compartilhar com algum profissional da mesma área, né? Ou com um colega, né? Uma psicóloga, um fisioterapeuta, um fono, um colega pediatra, né? Para você tirar uma dúvida, assim, olha, tá acontecendo isso com esse meu aluno, e eu estou desconfiando que talvez seja isso. É respeitoso a gente ter esse cuidado na fala, né? Eu estou desconfiando, eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa investigar mais, né? Vamos investigar. Vamos visitar o fono, pediatra, psiquiatra, psicólogo. Certo. Que parte que a gente parou? Você quer perguntar? A gente estava falando sobre tudo isso, né? Que a gente pode buscar especialistas, e em geral, o psicólogo é um dos últimos a ser buscado, né? Então, eu já acompanhei, já conversei com muitas professoras, né? Que o pai estava com bloqueio, não queria buscar o especialista, porque já foi falado, olha, o seu filho tem dislexia, vai buscar um psiquiatra, né? Então, olha aí como que a gente não, como pulamos etapas, né? Pegamos o papel de outros profissionais, não pensamos em como essa outra pessoa vai ouvir, né, esse diagnóstico, né, que foi o que você falou, como que essa pessoa vai ouvir, e depois passaram-se anos e ele não foi atrás, porque ele falou, não tem esse especialista aqui na minha cidade, eu não vou buscar. Falei, poxa, a gente comeu bola aí, né, enquanto pedagogo, a gente não pode fazer isso. Então, o ideal, sim, é ter esse respeito, entender que esse pai, depois que você falou, até se você convidou para investigar, igual a Jo trouxe exemplo muito bem, né? Então, vamos investigar isso, essa fala, que está atrasada, né? Estou percebendo que para a idade dele já daria para ele estar falando tantas palavras, ele ainda está vocalizando só as vogais. Vamos chamar uma fonoaudióloga, né? Ou, por exemplo, teve um caso aqui, que eu anotei que foi a primeira ali, trouxe, eu posso ler já já e a gente conversa sobre isso. Mas aconteceu algum luto, né? Perdeu um ente querido, essa criança está ali muito reclusa. Você acredita que está prejudicando o desenvolvimento, mas é sempre nesse sentido, né, Jô? Da gente chamar o pai para compartilhar essa dúvida e linkar com algum especialista que a gente acredita que vai ajudar. Sem diagnóstico, com muito respeito, num título de parceria mesmo. Isso, eu acho que assim, a gente não precisa estar sozinho, né? E diagnóstico a gente não faz sozinho também. Eu acho que essa... Não, né? A gente tem essa... E dependendo da necessidade, né? Um ou dois profissionais conseguem, né, dar apoio para essa família, né? Fazer encaminhamento para esse pai, para essa mãe que também precisa, né? Cuidar dessa realidade que vai viver, né, o quanto vai demandar dessas famílias, o quanto os pais, é muito comum, né, o parceiro, né, eu vou colocar parceiro, mas pode ser uma companheira ou outro companheiro, de abandonar o parceiro, né, quando recebe um diagnóstico, e aí fica só um dos cuidadores para cuidar dessa criança, às vezes com outras crianças também no mesmo diagnóstico. Então, existe uma solidão, né, muito grande, desse cuidador que vai ficar no cuidado com essa criança. Então, é muito comum entrar num processo depressivo, mesmo cuidando das outras coisas, né? Depressão não é só a pessoa que se fecha em casa, que tem muita tristeza, que não consegue fazer os movimentos de cuidado de si mesmo e dos outros e das coisas da vida.
Tem bastante gente que está vivendo um processo depressivo, fazendo tudo que precisa fazer, né? Principalmente, muitas vezes, acontece com esses cuidadores, né? Então, a fala, né, do professor, da coordenação, né, dessa escola, eu falo a escola enquanto corpo da comunidade, porque é a principal comunicação com o mundo. E às vezes o único contato que essa pessoa cuidadora dessa criança tem contato com outras pessoas, com o grupo de mães, né? Às vezes com uma outra mãe, né? Às vezes não tem outros amigos. O abandono, né, dessa família pela comunidade, né? Pelos amigos, pelas famílias. Então, existe um sentimento muito grande também de isolamento e abandono quando, às vezes, essa família recebe o diagnóstico. Inicialmente, às vezes, para se proteger dos questionamentos, até porque não sabe, não entende, não quer falar, né? Mas depois de um tempo, é do isolamento da comunidade, né? De não se sentir fazendo parte de alguma coisa. Então, a escola pode ser essa comunicação, né, com o mundo, né? Às vezes a escola é o único o único lugar que essa família se comunica. Josi, eu achei muito legal essa sua fala, porque, em geral, né? Então você falou assim, tem um parceiro que pode sair, tem um caso assim na minha família, né? Que isso acontecer é muito dolorido. Essa pessoa que ficou, né? O cuidador que ficou com o filho não era típico, né? Com desenvolvimento que não é típico. Ficou isolado da família também, se isolou, porque mudou o comportamento total. E na escola, o que, que eu percebo? Muitas mães, né, principalmente que é a mãe que aparece mais, que interage mais, mas tem pais também que ficam assim, ficam muito mais irritáveis, eles cobram muito, porque eles estão muitas vezes com a pressão tão alta, né, que era isso que eu sempre falava com as meninas também. Então, por que, que você tem tanta paciência com essa família? Por que que você escuta tanto, sendo que a gente já está fazendo o que a gente pode, né? E aí, depois desse meu conhecimento, foi o que eu falava era, nós não sabemos o que eles estão vivendo. Eu nunca vou conseguir Sim, ter empatia, porque primeiro que se colocar no lugar do outro já é difícil, mas nesse lugar é tão específico, do específico, do específico, do específico, que eu nunca vou saber. O que dá para a gente é. fazer é escutar e ir colocando ali, né, alinhando as expectativas com eles. Mas, em geral, às vezes eles podem ficar tão magoados, tão naquele momento de raiva, né? Eu acho de atenção também para querer correr contra o tempo, né? Garantir o melhor, que eles acabam sem querer afastando, né? E eles se isolam, parecido com o que você disse. Tem uma coisa que eu lembrei agora que você me contou, eu queria contar um pouquinho bem rapidinho. Tem alguns estudos, né? Eu trabalhei um pouquinho como, como é que chamava lá o negócio? Ai, né? Na PAI, mas tem uma função. A gente se encontrava, né, com alguns grupos da cidade para fazer com que esses grupos se fortalecessem, né? Os grupos da saúde, educação, assistência social, justiça e segurança, e tinha mais um que eu não lembro agora. Porque foi identificado que a pessoa com alguma necessidade, a pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência, é maior o índice que ela pode sofrer violência, justamente por conta desse isolamento, né? Ninguém está vendo, né? Quais são as necessidades dessa pessoa que não são atendidas, né? Às vezes de alimentação, de cuidados de higiene, de desenvolvimento, como por exemplo a escola, os cuidados básicos, né? Que essa pessoa pode. Então, a escola é um dos caminhos também de diminuir e de interromper um ciclo de violência, né? Principalmente também dessas crianças e adolescentes que têm alguma necessidade
tem algum tipo de deficiência, né? Não é uma criança neurotípica. E aí ela sofre maior, ela tem maior chance, não que ela vai sofrer, mas ela tem maior chance disso. Vocês estão ouvindo o riso? Uhum. É que aqui eu estou na minha salinha de atendimento, aqui em cima é a brinquedoteca, eles estão na brinquedoteca. É, e aí essa criança adolescente, ela tem maior chance de sofrer violência e ninguém saber, né? Uhum. Então a saúde, ela precisa estar assistida pela escola, pela saúde, né? O pediatra que vai acompanhando, né? A assistência social, né? Que às vezes é uma família que também precisa do cuidado da assistência social, porque normalmente esse cuidador também tem dificuldade de trabalhar, né? Porque dependendo de qual for a necessidade dessa criança, ela precisa de um cuidador por tempo integral, né? Como que fica o trabalho, né? Como que fica a renda familiar dessa família? Então, por isso que a família precisa, né, dessa ajuda financeira, porque ela vai ter mais gasto, inclusive. Né? Ela tem que ter fisioterapia, ela tem que ter fono, ela precisa de uma assistência de saúde boa, né? Então, é uma criança que ela vai precisar de muitos cuidadores, né? De muitos profissionais olhando por ela. Se a gente tiver mais gente olhando por essa criança, ela também provavelmente vai ter menos chance de sofrer violência, né? E de ter mais rápido, né, interrompido essa violência que se estiver acontecendo com ela. Muito interessante, é totalmente diferente, né? Eu acho que depois que a gente conhece, os nossos olhos se abrem, e aí a ideia não é que ninguém saia daqui se culpando de nada. Nossa, aquela vez eu já contei a minha história, né? Eu mesma não entendi porque minha mãe não estava aceitando o diagnóstico. E aí, quando a gente tem o conhecimento dessas etapas, as coisas ficam mais claras. Agora, somado a isso, com tudo que a Josi trouxe, dessa realidade de casa, desse apoio multidisciplinar, financeiro, possibilidade de violência por conta da reclusão, ninguém sabe. Né? Então, é uma situação muito delicada. Né? E a gente não podemos, sim, muitas vezes encaminhar e fazer também esse espaço de escuta, né? De pertencimento a um grupo que vai ajudar muito. Eu queria só ler rapidinho os comentários aqui que eu anotei. Isso, e as perguntas. Uhum. Ó, o que a Aline falou. Ela trabalha como professora e, no momento, ela está tendo uma aluna na sala com 5 anos. A avó, que ela era ligada, que era muito próxima, faleceu. Mas ela fala muito da avó, em alguns momentos, como se a avó estivesse com ela ainda, como se estivesse viva. Ela quer saber o que dessa menina? Se é normal ela conversar com a avó que morreu? Eu acho que é como lidar com isso, né? Se é normal, se tem como... É normal. Tem uma coisa que as crianças fazem, né? Que é a imaginação, né? As crianças imaginam, né? Que ela ainda está presente. Também é um jeito de lidar com esse luto. Ela tendo a possibilidade dela conversar com essa avó, ela se sente menos triste ou menos abandonada. O que a gente tem que prestar atenção, né, é se essa criança ela teve alguma mudança de comportamento, por exemplo, tem que ter a possibilidade da tristeza, do choro, né, de sentir essa falta. A avó não está mais, né? É triste, né, perder alguém que era carinhoso, que fazia parte da rotina, né? Que brincava, que era legal, que às vezes fazia aquelas comidas boas, que às vezes era quem cuidava de fato, né? Então imagina o tamanho da falta que talvez essa avó pode ter na vida dessa criança. Então, as crianças, né, pequenas de 5, 6, 7 anos, elas têm essa possibilidade da imaginação.
né? De criar um mundo, né, que ela possa dar conta. E aí talvez seja, né, a possibilidade de ter avó, de conversar com ela, né? E quantas vezes a gente não conversa, né, às vezes só em pensamento com alguém que a gente perdeu? Sim. O que a gente precisa, talvez, dar espaço para contar da falta, né? Um acompanhamento com essa criança para ela ter espaço para entrar em contato com o que ela sente da falta da avó, né? E para psicoterapia, né? Ter espaço, falar com essa família, porque é dolorido, né? Se a gente tem apoio nesses momentos difíceis, ela pode amenizar a tristeza, né? Uhum. Ela pode ter espaço para a tristeza, ela pode ter espaço para a dor dela. Sim. E o recomendado, então, Jô, ó, a Aline ela complementou aqui, ó. Qual atitude deveríamos ter, né? Algo em especial relacionado ao sentimento. Juntando com o que você falou, eu acredito que o ideal é encaminhar para um psicoterapeuta, porque nós, professoras, temos um coração muito grande, é um coração de mãe. A gente quer abraçar todo mundo, a gente quer cuidar de tudo, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem todos os recursos que o psicólogo tem. Isso. Eu E a tenho, gente eu pode, tenho medo, e pode né? desencadear, né, algumas situações que vocês não vão dar conta, né? Porque não dá conta, porque não tem o conhecimento, porque não sabe, porque a criança trouxe uma demanda, você às vezes pode ter a mesma. Mistura o seu sentimento. Tanto que o psicólogo, gente, ele não atende sozinho. O psicólogo, ele tem por obrigação que fazer supervisão com outro psicólogo. Então, quando ele atende a gente, ou atende a criança, igual a aluna da Aline, então ele vai atender a aluna da Aline e ele tem um supervisor que vai conversar com ele sobre o que está acontecendo. Então, eles já trabalham em dupla, né? Então, quando você está com o Isso, psicólogo, já isso acontece muito quando a gente está no começo no começo de carreira. Ou quando a Uhum. gente está assim, tem alguns casos, né, que precisa de apoio, ou porque não está conseguindo entender, ou porque, né, tem alguma coisa que não está conseguindo ver, não entendeu, aí a gente pede supervisão, né? Isso Sim. a supervisão não é obrigatória para sempre, assim, para a carreira, mas é adequado de que esse profissional iniciante tenha, assim, supervisão. Sim, eu pensei que era para sempre. Mas, em geral, se for muito difícil, né? Por exemplo, nós, professores, se a Sim, gente estiver falando com essa criança e a gente achou muito difícil, a gente não tem aquele apoio ali igual, né? Então, primeiro que a gente não tem as ferramentas do psicólogo, segundo que a gente não tem esse apoio. Então, o ideal seria o encaminhamento, né, Jô? isso, é encaminhar, porque ela está mostrando que, de alguma maneira, ela está entrando em contato com isso, né? Ela pode conversar a avó, ela pode ver a avó, ela pode estar nessas etapas, né, do luto, o que, que ela está sentindo disso tudo. Então, encaminhar as faculdades também atendem, né, com clínica escola, né? Já tem atendimento presencial na maioria das faculdades, né? Vocês podem encaminhar, então, vocês podem ter um contato, né? Falar, olha, eu posso ter o contato da clínica, né? E aí você dá o contato para o parente para poder encaminhar, porque dependendo da renda familiar dessa criança, ela vai precisar. No pronto atendimento no posto de saúde, normalmente é em grupo, né, os encaminhamentos, os trabalhos feitos por conta da demanda do tamanho da comunidade, né, que o psicólogo precisa cuidar. Então, normalmente é em grupo. É feita uma entrevista, uma conversa inicial, mas normalmente os trabalhos são feitos em grupos. Então, pode ser no posto de saúde, tem o psicólogo do posto de saúde, tem os psicólogos da faculdade, né? As clínicas escolas são muito bem assistidas pelos supervisores, todos os alunos que passam a atender, né?
aquela comunidade, eles estão sendo assistidos pelos supervisores. Então, façam os encaminhamentos, né? Se isso tá aparecendo para você, encaminha. Uhum. Isso, para ter esse espaço de escuta. Então, fala que percebeu que está frequente, né? E aí o ideal é que eles busquem um especialista nisso. E aí o especialista mesmo, já vivenciei muitos casos assim. Aí o psicólogo nos conta, toda vez que ela falar assim, você pode ajudar, aí o especialista nos dá dicas como um apoio. Então não é que nós vamos ser as Isso, responsáveis por essa vivência do luto, não. Nós só vamos seguir ali o combinado. Falou, ó, quando acontecer isso, faz aquilo, me avisa. Aí a gente fica na isso, segurança. No campo pedagógico mesmo, né, João? isso. E participar junto com essa criança, né? Porque ela vai estar diariamente sentindo isso tudo, né? Essa falta toda, essa tristeza, nessa mudança de rotina, essa mudança na vida dessa criança. Olha o tamanho do impacto que pode ter, né? Sim. Então, vocês são porta, né, de encaminhamento, né? Vocês recebem essas crianças todos os dias. Sim. Tem mais alguma pergunta para a gente tentar falar um pouquinho? Rapidinho aqui. São comentários, né? Então a gente foi conversando bastante, elas foram compartilhando as vivências, né? O que elas já passaram. A Thalita falou: eu passei pela dor da quase perda dos meus filhos e me vi dentro de alguma dessas fases, né? Então ela se identificou. A Lúcia, ela perdeu o pai dela recentemente, há um mês também, e ela disse que está sem vontade de fazer nada. Meus sentimentos para você novamente, viu, Lúcia? E, se possível, busque psicoterapia, pegue as recomendações, né, da Josi, da psicóloga, ou busque o Vir a Ser também, que eu super recomendo. Eu faço terapia com o Vir a Ser, tá, gente? Ó, a Prof. Cris também, muito importante falar o que ele consegue para não desmotivar a família, porque senão a família segue na corrida pelo diagnóstico, esquece do filho, do que ele já faz. Sim. Olha que a Paula falou. Sim. Tenho na família alguém que adotou os gêmeos, e só eles, na fase da adolescência, descobriram que são autistas. Ah, tem isso também, né? Que demora bastante quando é autista de grau leve. Do espectro autista, isso, tem também. Sim. Então, gente, vamos encerrar o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva para vocês assistirem em outro momento. Sei que tá todo mundo, muitas vezes, né? Entrou aqui picadinho, voltou para trabalhar, foi só na hora do café. Fiquem tranquilos, vou passar o link do Vir a Ser também. Entrem em contato com a Josi, perguntem, né? A ideia é que a gente tenha mais empatia. Por que eu quis tanto passar esse conhecimento para vocês? Porque mudou a minha forma de enxergar as famílias que estão ali recebendo um diagnóstico de inclusão e até pós-diagnóstico. Já faz 10 anos, sim. Você não sabe o que está acontecendo ali. E eu queria compartilhar com vocês com a fala da Josi, que é uma querida, que traz tudo de uma forma tão clara e tão simples para a gente, né? E a gente já consegue transformar a nossa prática e já conectar quem ainda não conhece a Josi e o Vir a Ser, tá bom? Fiquem à vontade para mandar mensagem para eles. Gostou, Josi? Eu adorei. Eu que agradeço essa parceria, né? É tão gostoso estar aqui conversando de um conhecimento que a gente come com arroz e feijão todo dia, né? Mas que pode fazer tanta diferença para alguém, né? De vocês, que pode encontrar, né? Se encontrar nessa situação com as crianças, com a família. Então é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? Se vocês tiverem dúvida de outros assuntos, manda para a Tassi, manda para mim, né? A gente pode fazer outras lives de outros assuntos para esclarecer, né? Para contar um pouquinho da nossa experiência no dia a dia do consultório, né? A Tassi, como pedagoga, partilha também muito conhecimento bacana com vocês. Então podem mandar outras sugestões que a gente tenta pensar junto.